Uma grande reviravolta ocorreu na Boeing após uma série de incidentes graves envolvendo suas aeronaves. O CEO da companhia anunciou que deixaria o cargo. Paralelamente, o governo chinês teria ordenado que suas companhias aéreas domésticas interrompessem a aceitação de entregas de jatos da Boeing e suspendessem as compras de peças de aeronaves dos Estados Unidos. Enquanto isso, maquinistas noturnos em Saint Louis operavam sem contrato, após a rejeição de uma proposta recente, cujo prazo havia expirado à meia-noite. Uma tempestade começava a se formar na indústria americana, iniciada por uma decisão que inicialmente mal ganhará espaço nas manchetes. A Boeing, gigante aeroespacial que por décadas simbolizou o poder americano nos céus, revelara discretamente planos de transferir parte de sua produção para o México. O que parecia uma estratégia corporativa logo evoluiu para uma crise política. Em poucos dias, a Casa Branca respondeu de forma estrondosa, ameaçando impor uma tarifa de 200% sobre qualquer aeronave fabricada fora do território americano. Dessa forma, a Boeing passava a correr o risco de ser excluída do próprio mercado que ajudara a construir. A questão central tornava-se clara. Como uma das empresas mais emblemáticas dos Estados Unidos poderia entrar em confronto direto com seu próprio governo? O conflito emergiu em silêncio, durante uma ligação carregada de tensão entre dois líderes unidos pelo poder, mas divididos pela visão. De um lado, o presidente dos Estados Unidos, do outro, o presidente da Boeing. Sem conselheiros, câmeras ou protocolos, a conversa foi marcada por palavras ásperas, orgulho e um choque de convicções. O clima que se instaurou abriu caminho para uma batalha que colocaria em jogo lealdade, estratégia e sobrevivência. Kelly Ortega, então CEO da Boeing, recusou-se a ceder às pressões. Em vez de manter a disputa restrita aos bastidores, transformou-a em uma declaração pública. A Boeing confirmava que transferiria parte de sua linha de montagem para o México. A decisão abalou os mercados financeiros e provocou uma reação imediata de Washington. Do ponto de vista da empresa, a escolha seguia uma lógica de sobrevivência. Após anos de dificuldades financeiras, escândalos de segurança e pressão intensa da concorrência global, mudanças estruturais eram inevitáveis. Mas a política não costuma obedecer à lógica, e a Casa Branca traçou rapidamente uma linha de confronto. Qualquer aeronave produzida fora dos Estados Unidos sofreria uma tarifa de 200% antes de chegar aos compradores nacionais. Durante décadas, o mercado americano havia sido o pilar da Boeing. Agora, a companhia se via diante do risco de perder esse espaço vital. Ortega manteve uma postura firme e desafiadora. A estratégia da Boeing estaria guiada pela competição e pela sobrevivência, e não por imposições políticas. A disputa levantou uma questão mais ampla. Até que ponto as corporações mantinham liberdade para decidir seus próprios caminhos em um cenário no qual a política invadia cada vez mais as salas de reuniões? Lobistas passaram a ocupar os corredores, economistas discutiam impactos e políticos debatiam o significado de lealdade em uma economia interligada por cadeias globais. Fora de Washington, a reação foi igualmente intensa. Parte da opinião pública defendia que empresas americanas priorizassem a lealdade nacional acima do lucro. Para a Boeing, porém, a decisão refletia uma questão de sobrevivência em um mercado global onde concorrentes como a Airbus avançavam sem restrições políticas. A disputa logo ultrapassou fronteiras. A China, um dos maiores clientes da Boeing, reagiu com tarifas próprias, impondo uma taxa de 125% sobre aeronaves americanas. As entregas foram suspensas da noite para o dia, deixando bilhões de dólares em aviões parados em armazéns. O presidente dos Estados Unidos acusou Pequim de violar acordos e alimentar uma tempestade ainda maior. O impacto não se restringiu à Boeing. Centenas de fornecedores de motores, aviônicos e materiais viram-se diante de incertezas súbitas. Empresas de transporte precisaram rever rotas, e cidades fortemente dependentes de contratos da aviação, como Everett, Washington e Wichita, Kansas, enfrentaram riscos imediatos para suas economias locais. Para comunidades inteiras, a disputa entre Washington e a Boeing não era apenas uma manchete política ou corporativa, era uma ameaça concreta a empregos e salários. Diante desse cenário, Ortega anunciou uma nova estratégia: direcionar a frota paralisada a mercados do sul da Ásia, Sudeste Asiático e América Latina, regiões em expansão e menos limitadas por pressões políticas. A mensagem foi clara: a Boeing não se deixaria encurralar. No início de 2025, essa aposta começou a apresentar resultados. As entregas cresceram para 130 aeronaves no primeiro trimestre, em comparação com 83 no mesmo período do ano anterior. A receita avançou 18%, alcançando quase 20 bilhões de dólares. Apesar do fluxo de caixa ainda negativo, Ortega projetava confiança de que a situação seria revertida até o final do ano. Mesmo assim,
a estabilidade permanecia incerta. A Ryanair, uma das maiores clientes europeias da Boeing, alertou que poderia recorrer à Airbus ou à chinesa Comac caso os custos aumentassem devido às tarifas. O recado evidenciava uma realidade inescapável. Companhias aéreas buscavam confiabilidade e preços competitivos, não símbolos de disputas políticas. A crise expôs, portanto, um dilema mais profundo do que o enfrentado apenas pela Boeing. Multinacionais de diferentes setores enfrentavam a mesma questão: como conciliar expansão global com a expectativa de lealdade nacional? Para muitos executivos, a resposta era inequívoca: expandir não significava trair, mas sim garantir sobrevivência. A postura da Boeing inspirou líderes de empresas como Apple, Tesla e Ford, igualmente dependentes de cadeias de suprimentos internacionais, a enxergarem sua resistência como exemplo. Ainda assim, a trajetória da companhia seguia marcada por feridas abertas. As tragédias envolvendo o 737 MAX e o incidente de 2024, no qual um painel se desprendeu em pleno voo, deixaram marcas profundas na confiança do público. Esses episódios não foram encarados apenas como falhas técnicas, mas como falhas de credibilidade. A confiança, uma vez quebrada, revelou-se o ativo mais difícil de reconstruir. Enquanto o programa Starliner, outrora considerado a aposta da Boeing para conquistar uma nova fronteira no espaço, acumulava fracassos sucessivos, desde propulsores defeituosos até vazamentos de hélio e a constrangedora missão em que astronautas precisaram abandonar a cápsula da empresa e retornar à Terra a bordo da Dragon da SpaceX. A credibilidade da companhia sofria mais um duro golpe. Analistas alertavam que, caso a divisão de aviação comercial não fosse estabilizada, a reputação da Boeing no setor espacial poderia ruir de forma irreversível. Enquanto isso, a Airbus avançava sem restrições, conquistando novos contratos e ampliando presença global. A Boeing encontrava-se em um caminho estreito. Por um lado, dependia de contratos bilionários de defesa e aeroespacial com Washington. Por outro, precisava manter independência suficiente para competir em escala mundial. Legisladores intensificaram o escrutínio, questionando se a estratégia da companhia de fato se alinhava ao interesse nacional. Com projetos federais de grande porte em jogo, cada movimento adquiria peso político. O primeiro telefonema entre Donald Trump e Kelly Ortega, antes tratado como mera anedota, transformou-se em símbolo de uma mudança de poder. Decisões antes restritas a conselhos administrativos passaram a ocupar espaço no debate público, moldando mercados e influenciando até a política externa. A batalha tarifária reverberava por toda a indústria. Fornecedores ajustavam cronogramas, investidores reavaliavam planos e empresas de logística redesenhavam rotas. Uma única decisão executiva expôs a fragilidade de um sistema interconectado, onde anos de planejamento e milhares de trabalhadores viam esforços desfeitos por uma diretiva política emitida em questão de dias. Se a posição de Ortega será lembrada como desafio imprudente ou liderança ousada, ainda não se sabe. Mas o episódio mostrou que a crise nunca foi apenas sobre aviões. Tratava-se do choque entre política, economia e identidade. Revelou também a vulnerabilidade de grandes corporações em um cenário no qual governos impõem poder por meio de tarifas e guerras comerciais. No centro desse turbilhão, a Boeing precisava escolher entre obediência política e independência estratégica. Essa decisão moldaria não apenas seus lucros, mas também o futuro do comércio global. Para a empresa, os discursos seriam irrelevantes. Sua sobrevivência dependeria de como navegaria o próximo capítulo. O que começou como uma ameaça tarifária transformou-se em um estudo de caso sobre fragilidade das cadeias de suprimento globais e a luta por autonomia empresarial. Em uma era em que fronteiras nacionais e estratégias corporativas raramente se alinham, a batalha da Boeing tornou-se precedente para setores que iam da indústria farmacêutica à de semicondutores. Quando vazou a notícia de que parte da produção poderia ser transferida para o México, a reação da Casa Branca foi imediata. Trump anunciou uma tarifa de 200% sobre qualquer aeronave fabricada no exterior. Em meio ao confronto, Ortega chegou a dialogar diretamente com o presidente, prometendo que a Boeing se alinharia às prioridades nacionais, destacando o valor simbólico de projetos como o Air Force One, sem abrir mão de reafirmar os padrões de segurança e eficiência exigidos pelo governo americano. Embora o conteúdo da ligação jamais tenha sido divulgado, a repercussão foi ampla em conselhos empresariais e gabinetes políticos. O gesto representava uma ruptura com a tradição. Em vez de silêncio corporativo, a Boeing assumia publicamente sua posição. Para muitos observadores, tratava-se de um risco deliberado, uma aposta cujas consequências dependeriam da reação de reguladores, investidores e clientes internacionais. Normalmente, grandes corporações recorrem a declarações neutras em tempos de crise, evitando confrontos abertos. A Boeing, ao contrário, decidiu mostrar firmeza e sinalizou que recuar não estava em seus planos.
Se a escolha será lembrada como coragem estratégica ou temeridade, apenas o tempo dirá. Mas, como apontaram analistas, uma coisa era certa: a decisão não passaria despercebida. A pressão aumentava ainda mais diante do avanço da Comac, da China, que consolidava espaço em mercados emergentes da Ásia e da África, e da Airbus, que se posicionava como alternativa segura e menos contaminada por disputas políticas. O desafio da Boeing, portanto, transcendia tarifas e pressões da Casa Branca. Seu futuro estava atrelado à confiança. Confiança dos governos que dependiam de seus contratos de defesa, das companhias aéreas que exigiam pontualidade, e, sobretudo, do público que precisava acreditar novamente na segurança de seus aviões. Essa responsabilidade recaía diretamente sobre Ortega. Cabia a ele, simultaneamente, restaurar a credibilidade dos passageiros, administrar pressões políticas, proteger clientes estratégicos e atender às expectativas de Wall Street. Um desafio multifacetado, considerado por especialistas um dos mais complexos da história recente da indústria. Ainda que os relatórios financeiros sugerissem recuperação, com aumento de receitas e entregas, questões fundamentais permaneciam sem resposta. Retenção de talentos, fortalecimento dos controles internos de qualidade e reparação do vínculo com reguladores globais. A supervisão já não se restringia a balanços contábeis, mas alcançava decisões operacionais e a própria reputação da empresa. Um ativo que, no passado, simbolizara excelência na aviação americana. O caso da Boeing levantava questões mais amplas. Como empresas globais devem reagir quando forças políticas colidem com estratégias de negócios internacionais? É possível manter lealdade ao país de origem e, ao mesmo tempo, competitividade global? E de que forma lideranças corporativas podem equilibrar obrigações nacionais com realidades de mercados interdependentes? O momento não poderia ser mais crítico. A demanda pelo transporte aéreo global deve crescer nas próximas 2 décadas, impulsionada pela ascensão da classe média na Ásia e na África, além da retomada do turismo internacional. Paralelamente, cresce a pressão por tecnologias sustentáveis. Combustíveis alternativos, propulsão elétrica e projetos avançados de aeronaves já não são possibilidades distantes, tornaram-se peças centrais para o futuro da indústria. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.